Os antigos habitantes do norte da África, conhecidos como egípcios, deixaram para trás um legado impressionante, repleto de monumentos imponentes e segredos ocultos que permaneceram enigmáticos por incontáveis milênios. Conforme os cientistas embarcaram em expedições para desvendar os mistérios dessa civilização perdida, suas descobertas arqueológicas revolucionárias redefiniram nossa compreensão sobre essa região misteriosa do planeta. Acompanhe-nos enquanto exploramos as revelações mais surpreendentes e recentes desvendadas no Egito. As baleias do deserto. Imagine o cenário de baleias navegando majestosamente através das áridas areias de um deserto. Parece tirado de um filme de ficção científica, não é? No entanto, se voltarmos centenas de milhares de anos atrás, é possível que essa fantasia tenha sido uma realidade impressionante. Cientistas desvendaram evidências incríveis que sugerem que ancestrais das baleias nadaram por terras hoje cobertas pelo deserto do Saara. Em 1902, geólogos fizeram uma descoberta verdadeiramente notável: um vale esculpido por ventos ferozes, situado bem no coração do deserto do Saara. No meio desse deserto inóspito, foram encontrados ossos de criaturas que eram, de fato, ancestrais das majestosas baleias que conhecemos hoje. Alguns desses esqueletos são colossais, medindo incríveis 15 metros de comprimento e remontam a 37 milhões de anos atrás. Esses vestígios lançam luz sobre uma era em que toda a região do Saara estava submersa sob as águas. Mas por que esses fósseis pré-históricos são tão cruciais? Bem, eles ajudam a comunidade científica a montar o quebra-cabeça da evolução da vida na Terra. As evidências apontam para um fascinante processo evolutivo, onde essas criaturas ancestrais, originalmente terrestres, passaram milênios adaptando-se gradualmente à vida aquática, transformando suas pernas em caudas. Uma das peças essenciais desse quebra-cabeça reside nos vestígios das patas traseiras, que as baleias modernas ainda exibem hoje. O vale onde esses segredos da evolução são preservados é agora um patrimônio mundial da Unesco e atrai milhares de visitantes todos os anos. Os paleontólogos especulam que os ancestrais terrestres das baleias poderiam ter se assemelhado a veados ou porcos, que ousaram se aventurar perto do mar, cerca de 55 milhões de anos atrás. Ao longo das gerações, essas criaturas migraram para o ambiente aquático, desenvolvendo características de caça e crescendo significativamente em tamanho, com suas espinhas dorsais alongadas e caixas torácicas expandidas. Este é um emocionante vislumbre de uma jornada épica na evolução da vida na Terra, onde as baleias, um dia, exploraram os desertos de um mundo que estava prestes a mudar drasticamente. A múmia gritante, por anos a identidade de um cadáver mumificado com a boca escancarada, conhecido como a múmia gritante, deixou estudiosos e arqueólogos perplexos. Finalmente, graças a uma análise de DNA, desvendamos a verdade por trás desse enigma, revelando que a múmia é ninguém menos que o príncipe Pentauer, filho do faraó Ramsés III. Pentauer desempenhou um papel central em uma conspiração conhecida como o Complô do Harém, que tinha como alvo o assassinato do próprio faraó. Pesquisadores encontraram papiros que detalhavam essa conspiração e lançavam luz sobre sua trama. O que torna essa história ainda mais fascinante é a revelação do envolvimento de membros da família do faraó, comandantes do exército, servos, mulheres do harém e mágicos. Os leais mordomos de Ramsés presidiram os julgamentos que resultaram na condenação daqueles que auxiliaram Pentauer em sua tentativa de tomar o trono, muitos deles enfrentando punições severas, incluindo morte e mutilação. A causa exata da morte de Pentauer ainda é debatida pelos estudiosos, mas o que se sabe é que seu destino pós-morte foi singular. Em vez de receber um tradicional processo de embalsamamento e ser confinado a um sarcófago, o príncipe foi submetido a uma prática funerária considerada impura e degradante no Antigo Egito. Ele foi envolvido em pele de carneiro. Isso levanta questões intrigantes sobre a natureza de sua punição e a possível conclusão bem-sucedida da conspiração do harém após sua morte. Em 2012, uma tomografia computadorizada do corpo do faraó Ramsés III revelou marcas em sua garganta, indicando que ele de fato morreu de assassinato. Tudo isso contribui para uma narrativa envolvente de intrigas e segredos que permeiam a história do Egito Antigo, oferecendo uma visão fascinante de um passado misterioso. A Cidade Dourada Perdida, nas vastas dunas de areia do Egito. Uma descoberta de tirar o fôlego veio à luz. Uma cidade que permaneceu enterrada e esquecida por mais de 3.000 anos agora se ergue do passado, celebrada como uma das mais significativas da história da região. Essa revelação monumental cativou a atenção do mundo inteiro. Localizada nas proximidades de Luxor, a antiga metrópole, agora conhecida como a Cidade Dourada Perdida, é a maior cidade já encontrada no Egito em incontáveis milênios. Sua existência escapou dos olhos do mundo,
mas uma equipe de arqueólogos dedicados empreendeu uma busca incansável por seus segredos. Ao escavar suas ruínas, eles lançam luz sobre a Era de Ouro do Egito, durante a ilustre quarta dinastia do Antigo Império. Esta cidade, também conhecida como a Ascensão de Aton, mantém a promessa de reescrever a história da humanidade. Egiptólogos respeitados acreditam que essa descoberta surpreendente pode proporcionar respostas cruciais sobre a vida do jovem faraó Tutankhamon, cuja tumba foi desvendada há quase um século. Sem dúvida, é uma perspectiva tentadora que empolga tanto pesquisadores como entusiastas da história. À medida que os arqueólogos aprofundam suas escavações nas ruínas da Cidade Dourada Perdida, revelam uma extraordinária variedade de artefatos. O mais impressionante até o momento é o tesouro de estatuetas e objetos diversos pertencentes à Rainha Tai, esposa do enigmático Amenófis III. Essa descoberta nos leva a uma jornada fascinante de intrigas, revelações e o renascimento de uma cidade que acreditávamos perdida para sempre. O Homem de Ouro. Arqueólogos recentemente fizeram uma descoberta verdadeiramente inovadora que lança nova luz sobre a história do Egito. Sob as camadas de areia instáveis do deserto, escondido por mais de 4.300 anos, eles desenterraram uma múmia misteriosa de um homem que permaneceu oculto do mundo por milênios. O que torna esta descoberta ainda mais excepcional é o fato de que o corpo estava envolto em uma profusão de joias valiosas e coberto por camadas reluzentes de folhas de ouro, fazendo desta a múmia completa mais antiga já encontrada. Uma característica notável é que esse indivíduo não pertencia à realeza, apesar de sua riqueza extraordinária. Um bracelete adornando seu peito e uma elaborada túnica oferecem um vislumbre fascinante da vida de alguém que viveu durante a misteriosa Era do Antigo Império, há cerca de 4.500 anos atrás. Esta descoberta revela a riqueza e complexidade da sociedade da época. A escavação em Saqqara, que se estendeu por um ano, rendeu mais do que apenas essa impressionante múmia. Também trouxe à tona um tesouro de artefatos antigos, incluindo estátuas de cerâmica, amuletos, ferramentas e impressionantes pinturas de parede. Cada item retirado do deserto traz à vida o mundo antigo e seus mistérios. Múmias de filhotes. Adentrando as profundezas das antigas tumbas, desvendamos um segredo verdadeiramente hipnotizante. Um reino de múmias de filhotes de leão, envolto em antigas línguas, aguarda ansiosamente para compartilhar suas misteriosas histórias. No final de 2019, uma descoberta surpreendente nos revelou um tesouro inestimável de artefatos antigos e animais mumificados. Entre as descobertas mais notáveis, destacam-se os delicados restos de pelo menos 2 filhotes de leão, graciosamente preservados no cemitério de Saqqara. Essa descoberta não se restringe apenas a esses magníficos felinos. Ela também engloba uma diversidade de estátuas que retratam mangustos e outros animais, como ibis, falcões, serpentes, crocodilos e escaravelhos sagrados. Esses animais eram venerados como símbolos de renascimento e imortalidade. Dentre todos esses tesouros, 5 felinos mumificados roubaram a cena. Graças às tomografias computadorizadas, conseguimos identificar 2 deles como filhotes de leão, distintos por seu tamanho e estrutura óssea. No entanto, os outros 3 felinos permanecem envoltos em mistério. Alguns arqueólogos especulam que eles poderiam ser raros leopardos, leões ou talvez panteras que, na época da mumificação, ainda não haviam alcançado sua plena maturidade. A Pedra Roseta, uma descoberta extraordinária, foi encontrada durante a campanha liderada por Napoleão Bonaparte e conduzida pelo explorador Pierre-François Bouchard. Um grupo de soldados tropeçou nesse artefato a aproximadamente 56 km a leste da movimentada cidade de Alexandria, perto da região agora conhecida como Roseta. A Pedra Roseta é feita de basalto negro e tem quase 1,5 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. O que a torna verdadeiramente única são as inscrições antigas gravadas em sua superfície, que contêm escritos em 3 idiomas diferentes: hieróglifos egípcios, grego e demótico. Na época da descoberta, somente o grego era decifrável, deixando as outras 2 escritas envoltas em mistério. Com engenhosidade e determinação, os pesquisadores desvendaram a chave oculta que revelaria os segredos antigos. Eles perceberam que a inscrição grega trazia a mesma mensagem que os hieróglifos e o texto demótico. Nos registros históricos, o texto é um decreto datado de 196 a.C., promulgado em nome do faraó Ptolomeu V na cidade de Mênfis. O decreto foi elaborado por sacerdotes e declara que o faraó era um grande governante, devoto dos deuses
e que a mensagem deveria ser compartilhada entre seus súditos em todo o Egito. A Pedra Roseta é considerada uma relíquia que preencheu a lacuna entre a compreensão antiga e moderna da história. Após sua descoberta, os franceses apossaram-se da pedra, mas perderam o controle do Egito para os ingleses. Em 1801, a Pedra Roseta foi transportada para o Museu Britânico em Londres. Entretanto, o Egito tem buscado sua repatriação há bastante tempo, acreditando que devolver a pedra ao seu local de origem garantirá a preservação de sua riqueza cultural e protegerá o legado da grande civilização que prosperou ao longo das margens do Nilo no passado. A tumba da rainha desconhecida, encontrada nos antigos cemitérios de Saqqara. Durante essa maravilhosa expedição, revelaremos tesouros de tirar o fôlego e desvendaremos segredos há muito esquecidos. Entre as descobertas mais elegantes e intrigantes está a tumba de uma misteriosa rainha egípcia envolta em mistério. Ao lado dela, encontramos uma coleção surpreendente de 300 caixões repletos de artefatos sagrados. Mas o que torna essa descoberta ainda mais fascinante são os caixões que abrigavam os generais mais confiáveis de Tutankhamon, conselheiros sábios e outras notáveis figuras da antiguidade. Cada caixão é uma obra de arte, lindamente adornado e retratando cenas do Livro dos Mortos, um guia para a vida após a morte. Os nomes dos falecidos foram inscritos nos caixões em homenagem aos 4 filhos do Deus, conhecidos como os guardiões de seus órgãos. Alguns caixões até possuem 2 tampas, um quebra-cabeças intrigante para os arqueólogos decifrarem. À medida que exploramos as profundezas das tumbas, deparamos com uma variedade de artefatos curiosos, como jogos antigos, minúsculas estatuetas chamadas chabites e representações do deus Ptah Sokar. Mas a descoberta mais marcante aguarda dentro da tumba da rainha. O local de descanso da rainha Real Nete é verdadeiramente de tirar o fôlego, esculpido inteiramente em ouro maciço. Sua grandiosidade deixa especialistas impressionados e maravilhados. A identidade da rainha ainda guarda segredos, alguns dos quais podem estar relacionados ao divino, considerando que ela era vista como uma deusa da criação ou reverenciada como a mãe do deus Sol. O labirinto de Hawara, também conhecido como a Pirâmide Negra de Danshur. Este local que atrai aventureiros de todo o mundo esconde segredos que remontam a intrigas antigas e nos leva a desvendar um enigma fascinante. Construído pelo faraó Amenhotep III, da 12ª dinastia, o labirinto de Hawara é uma estrutura mística que se eleva a 75 metros de altura, com um exterior de calcário bruto, evocando imagens de antigas fortalezas. No entanto, o que mais instiga os exploradores é sua estrutura subterrânea, que nos transporta a um reino que lembra os contos medievais. Foi somente em 2008 que arqueólogos revelaram essa maravilha escondida. No século V a.C., o historiador grego Heródoto visitou o local e ficou deslumbrado com as câmaras subterrâneas, descrevendo-as como um complexo extraordinário. Essas câmaras são divididas em 2 seções, uma destinada ao rei, no lado leste, e outra para suas esposas, no lado sul, ambas interligadas por intrincados corredores. Cada uma dessas passagens subterrâneas é repleta de significado, apresentando rituais que indicam a crença na ligação com Osíris, o deus do submundo. No entanto, sob as areias de Hawara, um enigma persiste, pois a divisão inferior permanece um mistério. A estátua de Khafre, no coração do grande museu egípcio do Cairo, encontra-se uma notável escultura antiga, esculpida em diorito, uma pedra extremamente dura e escura. Esta obra de arte icônica representa o faraó Khafre da 4ª dinastia e foi descoberta em 1860 por Auguste Mariette, o primeiro diretor do Serviço de Antiguidades do Egito. A estátua estava enterrada em um poço sobre o templo do Vale de Khafre, retratando o faraó em uma posição imponente, sentado em um trono com formato de patas de leão. Seu olhar é penetrante, com um punho cerrado e a outra mão aberta, parecendo transcender no tempo. A divindade gentilmente protege o faraó com um cocar de Min, simbolizando a divindade protetora Horus. O trono, que representa o poder político do rei, é adornado com hieróglifos que simbolizam o compromisso do faraó com o Egito. A estátua de Khafre exemplifica o notável trabalho artístico do Antigo Egito, que combinava idealismo e naturalismo com materiais como diorito, calcário e basalto. Sua influência nas representações reais perdura ao longo da história, aprofundando a conexão entre os faraós e o divino. Hoje, a estátua ainda possui um forte significado relacionado às posições políticas modernas, testemunhando seu impacto duradouro na rica história e identidade cultural do Egito. E com isso, nosso vídeo chega ao final. Até a próxima!